Apoio Cultural Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Bom, se nós queremos dar uma parada à destruição do mundo, nessa desabalada carreira que o ser humano empreendeu contra o seu habitat, contra a sua sociedade, contra si mesmo, nós temos que estudar então as raízes profundas dessa patologia. Nós temos que ver por que o ser humano, a sociedade como um todo, está decidida a essa destruição maciça. Isso nós não vemos, evidentemente, por nenhum motivo, assim, nenhuma explicação racional que o ser humano possa dar para isso. Mas o que acontece é que não é a razão que leva a nossa vida. Não é a lógica, não é o raciocínio, não é a verdade, a bondade, o amor que leva as ações dos seres humanos. Nós somos guiados por um mundo interno de emoções irracionais, emoções negativas de avareza, de inveja, de ambição, de ciúmes, disputas e mesmo de muita preguiça, muita oposição à realidade, que na verdade leva o nosso pensamento para distantes lugares do verdadeiro raciocínio e da verdadeira razão. Nós não podemos dizer que um ser humano é racional se ele é emocional. Ele só pode ser racional se ele está baseando seu pensamento nas emoções verdadeiras ou no sentimento verdadeiro que é o amor. E esse foi, acredito eu, essa foi uma das melhores, mais importantes contribuições que o psicanalista Norberto Kepp, que está aqui, então vai explicar a vocês uma contribuição à ciência da vida psíquica e que pode explicar essas atitudes malucas que o ser humano tem com relação à sua sociedade e ao planeta Terra. Dr. Kepp. Você falou da verdade, né? Praticamente a sociedade, o ser humano, chegar à verdade, ao conhecimento da verdade. Então toda a sociedade, de um modo geral, quer saber sobre a verdade, sobre o verdadeiro conhecimento, está empenhada praticamente em saber e conhecer o que é certo. Agora, eu fiz um trabalho de uma tentativa de unir os três valores que o ser humano tem, que eu chamo o bem, a verdade e o belo. São esses três valores fundamentais que começou na antiga Grécia, né? Lá com Sócrates, que ele orientou Platão, e Platão praticamente colocou tudo baseado no bem. Então, o bem seria, vamos dizer, o afeto, seria o amor. Então, tudo vem daí, do bem, do amor, que depois faz o raciocínio certo, usando então a questão da estética. Então são três valores. Eu vou mostrar um esquema para os senhores para ilustrar essa questão. Veja aqui. Notem que eu fiz assim o círculo da vida, que o ser humano ele foi criado, quer dizer, a essência dele, a base dele, eu pus aqui aí, o bem, a verdade e o belo. Esse triângulo é a base da estrutura do ser humano. Agora, o bem, evidentemente, pode ser negado, pode ser omitido e pode ser deturpado, né? Assim como a verdade também. Pode ser negada, omitida e deturpada. E o belo, a mesma coisa. Então, estou dizendo que esse triângulo aqui, que mostra a verdadeira origem de tudo que existe. Tudo que existe na essência é isto. Agora, quando sai fora disso, então é a negação de um desses três. Então aí o ser humano começa a cometer erros. Ou então é a omissão
de um desses três ou dos três. Ou então é a deturpação. Então, eu posso dizer que a estrutura fundamental do ser humano são esses três elementos que podem ser negados. E aí o indivíduo cair, portanto, na neurose. Então, Dr. Kepp, o senhor coloca aí que se o indivíduo não está, na verdade, se ele está mentindo, se ele está deturpando, se ele não está na beleza, se ele está num ambiente sujo, mal arrumado, ele está mal vestido, então ele está deformando a estética da vida dele. Ou se ele não está na bondade, ele tem más intenções, ele quer fazer o mal para o outro ou para si mesmo, ele tem má índole, vamos supor, ou maus impulsos, que nessa má vontade, da preguiça, tudo isso, então o ser humano estaria corrompendo a própria estrutura do ser. Então ele não tem vantagem nenhuma nisso, porque aí a pessoa corrompe a sua saúde, a estrutura psíquica, a estrutura física, ele arranja doenças, ele agride a sociedade, ele agride a si mesmo. Então, Dr. Kepp, esse livro aqui, A Libertação pelo Conhecimento, eu acho que essa ainda é uma edição anterior, né? Hoje esse livro já foi editado com uma outra capa e eu tenho essa edição lá, antiga, que o senhor fez até em Portugal, o senhor publicou esse livro. Essa Libertação pelo Conhecimento é um livro que o senhor faz a associação entre a corrupção, depois mais em seguida a entropia e as emoções, essas emoções ruins que o ser humano deixa totalmente à solta. Inclusive muitas escolas psicológicas acham benéfico que a pessoa extravase, que ela dê toda a expressão às emoções negativas sob pena dela se tornar neurótica ou doente orgânica. E isso é uma grande inversão. Você sabe que a palavra patologia significa doença, né? Então, a questão da patologia veio da emoção, mas não do amor, né? A patologia veio ou da deturpação do amor, ou da negação, ou da omissão. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a questão da neurose, né, da psicose, das doenças que graçam de uma maneira avassaladora o mundo moderno, inclusive das perturbações sociais, né, guerras e conflitos e sequestros e roubos e corrupção tremenda que existe hoje em dia, tudo isso já foi explicado praticamente na Grécia Antiga de um modo filosófico. E agora nós colocamos esse modo filosófico de um modo científico para entender, inclusive, a filosofia, que tem muita junção com a revelação, com a teologia. Então, o que eu quero dizer é isso, é que tudo vem dessa aceitação ou rejeição ao ser, que ser é ser são, é ser inteligente, é conhecer a verdade, ser é aceitar o belo. A estética é a verdade, a estética é aquilo que dá para o ser humano equilíbrio. Então, para isso, o mundo não dá muita importância. Para saber se a pessoa é equilibrada ou não, precisa ver, por exemplo, como ela tem a casa dela, como ela tem o carro dela, como ela tem as coisas dela. Se ela cuida, se ela põe tudo em ordem, então é sinal que ela tem um equilíbrio interno. E se ela, por exemplo, gosta de viver na bagunça, na desordem, então é sinal que ela é uma pessoa doente. Dr. Kepp, o senhor nesse livro, nessa obra Libertação pelo Conhecimento, A Idade da Razão, o senhor aqui diz que é perfeitamente conciliável as ideias iluministas do século XIX, XVIII, da França, do iluminismo francês e mesmo do iluminismo inglês, que trazem a grande importância da razão sobre outras filosofias e, ao mesmo tempo, como o senhor mencionou há pouco, as questões dos dados da revelação. A única possibilidade de nós termos uma verdade total, completa, seria, então, através do entendimento que
A razão, ela só pode haver em comunhão com os dados da revelação, que são os dados do amor. E sem a razão não existe amor possível, e sem amor não existe razão possível. Então essa conciliação entre o iluminismo, a filosofia iluminista e dados da teologia, então o senhor consegue conciliar aqui nesse livro. Sabe, na filosofia iluminista, o que comentam muito assim negativamente é que a filosofia iluminista queria destronar a revelação. Isso. Então colocavam, vamos dizer, o Deus razão. Então colocaram, aliás, tem na igreja positivista a figura de uma mulher lá no altar da igreja, simbolizando a razão. Então a crítica que geralmente as pessoas fazem, né, os filósofos, as pessoas religiosas, é que eles queriam tirar Deus. Então, no nosso trabalho, nós queremos fazer o ser humano integral, o ser humano completo. Nós não podemos ignorar que o ser humano é amor, é afeto, tem as suas emoções, mesmo negativas, que são as neuroses. Ela é o conhecimento, a verdade, a razão, mesmo que tenha ignorância, mesmo que tenha distorção no conhecimento, e também ela é estética, quer dizer, ela, o ser humano, tem que ser algo assim estético, bonito, e ela pode ser assim até o final da vida, mesmo sem cosméticos, assim, cuidados externos, né? Que a beleza do ser humano é muito ligada ao bem e à verdade, que a beleza do ser humano vem junto com essas três. Se faltam desses três elementos, então o indivíduo adoece, o indivíduo cai doente. Então o nosso mundo está sendo destruído porque nós estamos, mesmo sem uma consciência clara disso, atacando e destruindo, corrompendo a beleza, a verdade e a bondade que está no mundo que nos cerca, na natureza, na nossa sociedade deveria haver e no nosso interior também. Até o próximo segmento, dentro de pouquíssimos instantes. Muita gente acredita que a natureza do ser humano, ela é obrigatoriamente uma mistura entre bem e mal. Seria como que uma síntese, tese, antítese e síntese. O ser humano tendo amor e ódio, desejo de atividade, realização e preguiça, e que essa dialética, como eles chamam, que na verdade é uma dialética errada, isso seria necessário para o nosso equilíbrio, seria como que algo fazendo parte integrante da natureza. O Dr. Kepp descobriu, pelas pesquisas dele, pelos estudos mesmo de metafísica, que isso na nossa psique é um engano, que na verdade, se o ser humano não for bom, belo e verdadeiro, como ele explicou no segmento anterior, ele está negando a verdadeira estrutura e a verdadeira realidade. Portanto, a doença, o ódio, tudo isso seria uma negação ao ser. Ele vai explicar agora melhor a vocês por que então, a verdade e a ética seriam parte integrantes da nossa realidade humana e social. Que é a questão, Cláudia. O ser humano, ele é, vamos dizer, o bem, na essência, né? Ele é assim, o bem, ele é o belo e é o verdadeiro. Quer dizer, o ser humano é isso. Como eu falei, Parmênides, que é um grande, que praticamente começou a filosofia na Grécia Antiga, antes de Sócrates, antes de
Platão, antes de Aristóteles, esse Parmênides dizia que o que é realmente aquilo que é psicológico e o sensorial é, vamos dizer, algo inferior ao psicológico, e o ser é o ser e não pode não ser. Agora, ele próprio não sabia bem caracterizar porque não tinha os elementos da revelação que depois mostram, né? A revelação mostra que a revelação judaica cristã, que o Deus é só o ser e que o ser humano foi criado só para ser, não para não ser. Mas quando o ser humano ele negou o ser dele, negou bem, negou Deus, né? Negou a razão, negou a beleza. Quando ele negou, então ele começou a cair vamos dizer, na destruição do ser dele. Quando a Cláudia falou da questão ecológica, que o mundo está praticamente chegando num período muito ruim, que pode afundar totalmente, podem acabar as águas, as plantas, os animais, os pássaros, pode acabar tudo. Então, isso é porque o ser humano, ele deu mais ênfase ao não ser. Eu gostaria de mostrar um esquema em que esclarece bem essa questão. Então, veja, eu pus assim a imagem do ser humano, né? Veja que eu coloquei aqui. A consciência, o ser humano, se usa 10%, é muito ainda. E a consciência é o bem, o belo e o verdadeiro. Agora, isso que chamam de inconsciente, que Freud chamou de inconsciente, não é bem inconsciente, mas é inconscientização, que é a patologia. Então, em vez do ser humano aceitar esses elementos, ele incluiu na vida dele a raiva, o ódio, a inveja, a gula, ele incluiu o ressentimento, ele incluiu a megalomania, a arrogância, a delinquência, ele incluiu o roubo, incluiu todos os elementos negativos. Então é por isso que falam que o ser humano, o Hegel, né, é o bem, é o ser e é o não ser, o mal. Então o ser humano, como tem essa parte negativa maior, 90% ele está no mal. E talvez 10% nem chega a isso, então ele consegue estar no bem. Então é por isso que essa parte aqui, sendo predominante na vida, o ser humano se destrói, se encaminha para o envelhecimento, a doença e a morte, e ao mesmo tempo ele ataca o planeta que ele vive, levando os animais à morte, ao adoecimento também, a todos os problemas que tem, através de guerras, através de ataques assim suicidas ao bem. Então, Dr. Kepp, a coisa mais incrível que a gente pode notar, essa grande percepção que o senhor está tendo, de que todos esses aspectos da nossa vida psíquica, eles são todos regidos pelas mesmas leis da física. Para se entender melhor a nossa vida psíquica e o que acontece na sociedade, essa questão da sociopatologia, mesmo da estrutura do ser humano, o senhor entendeu melhor através do estudo da física. Então, essa questão não só da física, mas, por exemplo, quando a gente fala na televisão, quando eu escrevo os meus livros, quando eu faço conferência, o nosso pessoal, né, ensina nas escolas milênio, faz conferência, etc, etc. Então, uma parte do auditório, principalmente as pessoas novas nesse conhecimento que nós trouxemos, elas têm dificuldade, porque se elas estão assim invertidas, de cabeça para baixo, né, upside down, como falam em inglês, assim, entendendo tudo ao contrário por causa da inveja, da inversão, então as nossas conferências, os nossos programas, os nossos livros, essa parte da população que é em sua maior parte assim invertida, então não consegue entender o que nós expomos, o que nós falamos, porque está ao contrário, pensando ao contrário, sentindo ao contrário.
tem uma ideia ao contrário do que nós dizemos. Então eu comparo mesmo, sabe, Cláudia, aquilo que Cristo falou, né? Que ele falava por parábolas e grande parte não entendia, porque não estava assim sintonizada com ele. Agora, eu escrevi um livro, veja aqui, A Nova Física da Metafísica Desinvertida, né? Eu faço aqui uma correção na física, que é a física em geral do Newton, né, dos outros autores, Heisenberg, Einstein, etc. Essa física é invertida, que fala o seguinte, inclusive, que a matéria que produz energia, e não que a matéria é energia, né? A matéria não é o resultado da energia que vem de fora. A matéria também é energia. Tudo no universo é energia. Ou é energia em forma assim invisível, por exemplo, o pensamento é energia, o amor é energia, a estética, o sentido assim de equilíbrio, tudo é energia que o ser humano está recebendo. Então, o que eu quero dizer é isso, é que a humanidade, ela se baseia na energia, é energia. Por isso que o corpo nosso se corrompe. Por isso que um dia essa humanidade, os planetas, toda essa criação vai acabar. E vai sobrar uma energia etérea mais alta, que só aqueles que chegaram lá é que vão participar. Então, no meu livro, A Nova Física da Metafísica Desinvertida, tem a opinião da ciência de Neil Hartley, que é um dicionário praticamente feito na Inglaterra, que fala o seguinte, veja bem, que a energia não pode ser nem criada ou destruída, somente transformada de um tipo para o outro. Esta lei não é verdadeira para a produção de energia nuclear, dentro da qual a massa se transforma em energia. Notem, então eles têm ideia que a energia é eterna. Agora, nós temos aqui o nosso físico húngaro, evidentemente ele não é aquele, como é, o Tesla, né? Mas é da mesma raça. Então ele gostaria de fazer um comentário sobre isso. Uma coisa que eu acho muito interessante, que é um conceito meio popular que muitas pessoas têm, de que existe o tudo e o nada, né? E esse conceito, muitas pessoas acham que inclusive o universo veio do nada. Mas eu gostaria de corrigir, baseado nesses conhecimentos, de que o que sempre existiu foi o tudo, nunca existiu o nada. O nada, ele é simplesmente uma negação desse tudo. Então, por exemplo, se qualquer engenheiro, qualquer físico, qualquer pessoa quer ter energia, ela tem que procurar estar em sintonia com essa energia do tudo e não do nada. E qual é essa energia do tudo? É essa energia da beleza, a energia da bondade e da verdade, como o Dr. Kepp mostrou anteriormente. Se eu tenho um ato que não é verdadeiro, que não é bom e que não é belo, eu não estou em sintonia com essa energia do tudo. E automaticamente eu começo a entrar no processo chamado entropia, deterioração. Então nada seria uma negação ao tudo. Advindo desse conceito, então, nós poderíamos inclusive ir um pouco mais adiante, dizendo que não existe isso que se chama também de energia negativa. Eu também estaria atribuindo uma essência a uma coisa que não tem essência. A energia negativa é equivalente ao mal, é uma simples rejeição ao bem. Então, uma energia negativa, ela tende a se autodestruir. Toda pessoa que se sintoniza num ato mentiroso, feio, maldoso, então ela é uma pessoa que está procurando, antes de mais nada, a sua autodestruição, a sua entropia. Isso que é patologia. Patologia seria a pessoa não se sintonizar com esse universo do bem. Agora, a física tem um conceito muito limitado com relação à criação e destruição da energia. Então, expressa naquela famosa frase do Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso não é verdade. Pela ciência trilógica, nós vemos claramente que, por exemplo, eu, como indivíduo, eu tenho a opção na minha vida de fazer um bem ou não fazer. Isso é uma mera escolha minha.
Então vamos supor que eu faça uma obra que seja um benefício para a humanidade. Então essa obra é uma energia da qual todos participariam. Agora eu posso escolher não fazê-la e com isso o universo perde com isso. E assim cada ser humano. Então, eu acredito que nós tivemos aqui uma explicação breve, porque esse assunto é muito extenso, e voltaremos dentro da semana que vem para darmos continuidade a essa relação entre a nova física e a psicologia. Até lá!